Eu era um dos homens mais próximos do rei. Durante 17 anos, servi fielmente a coroa, defendendo o reino com minha espada e minha honra. Mas às vezes, a vida nos coloca em situações onde precisamos escolher entre nossa consciência e nossa lealdade, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Esta é a história de como minha lealdade foi posta à prova e como uma única decisão mudou não apenas minha vida, mas o destino de um reino inteiro. Se você gosta de histórias sobre lealdade, traição e as consequências de nossas escolhas mais difíceis, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre dilemas morais e histórias que marcaram a humanidade. Minha jornada começou quando eu tinha apenas 15 anos de idade. Órfão desde os 8 anos, vivi nas ruas da capital até o dia em que tentei roubar comida do mercado real. Fui capturado pelos guardas e levado diante do próprio rei, que na época era jovem e acabará de assumir o trono após a morte prematura de seu pai. Em vez de me punir, o rei viu algo em mim que eu mesmo não sabia que existia. Talvez fosse a determinação em meus olhos, ou a coragem desesperada de quem não tem nada a perder. Ele me ofereceu uma escolha: ser executado por roubo ou servir a coroa como pajem e depois como soldado. A escolha foi óbvia. Durante os primeiros anos, dediquei-me completamente ao serviço real. Aprendi a ler, escrever, lutar com espada, montar a cavalo e, mais importante, aprendi sobre lealdade, honra e dever. O rei se tornou não apenas meu senhor, mas também uma figura paterna que eu nunca tive. Rapidamente me destaquei entre os outros soldados. Minha dedicação era absoluta, minha coragem em batalha era reconhecida por todos. Aos 25 anos, já era capitão da Guarda Real. Aos 30, fui promovido a comandante militar. Aos 35, me tornei um dos conselheiros mais próximos do rei. Durante esses anos, participei de inúmeras campanhas militares. Defendemos o reino contra invasores do norte, sufocamos rebeliões de nobres ambiciosos e mantivemos a ordem interna. Em cada batalha, em cada decisão difícil, minha lealdade ao rei permaneceu inabalável. Ele confiava em mim mais do que em qualquer outra pessoa, e eu fazia questão de honrar essa confiança. Mas o poder tem uma forma peculiar de corromper até mesmo os homens mais nobres. Com o passar dos anos, comecei a notar mudanças sutis no comportamento do rei. Ele se tornou mais desconfiado, mais cruel com aqueles que o contrariavam. As punições por pequenos crimes se tornaram cada vez mais severas. Os impostos aumentaram drasticamente para financiar projetos pessoais extravagantes. No início, justifiquei essas mudanças como necessidades do reino. Um rei precisa ser firme, pensei. O poder exige dureza. Mas com o tempo, tornou-se impossível ignorar que o homem que eu servia estava se transformando em algo completamente diferente do jovem justo que me salvara das ruas anos antes. A gota d'água veio numa manhã fria de inverno. O rei havia convocado uma reunião urgente no salão do trono. Eu, como um de seus conselheiros mais confiáveis, estava presente junto com outros membros da corte. O que ouvi naquela manhã mudaria completamente minha percepção sobre o homem que eu havia jurado servir até a morte. O rei estava planejando um massacre em massa. Não contra inimigos externos ou rebeldes armados, mas contra aldeões simples e trabalhadores que haviam ousado questionar os pesados impostos que estavam sendo cobrados. Estas pessoas, desesperadas pela fome que assolava suas famílias, haviam enviado uma petição respeitosa pedindo redução dos tributos. A resposta do rei foi brutal e desproporcional. Ele queria fazer um exemplo que desencorajasse qualquer futura resistência. Mulheres, crianças, idosos, todos seriam mortos sem distinção. As aldeias seriam queimadas completamente, e os sobreviventes seriam vendidos como escravos nos mercados distantes. Meu coração gelou quando ouvi os detalhes específicos do plano. O rei falava com uma frieza assustadora sobre como eliminaria qualquer sinal de questionamento em seu reino. Ele descreveu métodos de tortura que seriam aplicados antes das execuções, formas de maximizar o sofrimento para que o exemplo fosse mais efetivo. O que mais me chocou foi quando ele se virou diretamente para mim e disse que eu seria o responsável por liderar essa operação. Eu deveria ser o carrasco de milhares de inocentes. Ele queria que minha reputação e minha lealdade conhecida fossem usadas para legitimar essa atrocidade. Naquele momento,
Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Durante 17 anos, eu havia seguido ordem sem questionar, confiando na sabedoria e justiça do rei. Mas isso era diferente. Isso não era justiça, era pura crueldade movida pela sede de poder absoluto. Consegui manter a compostura durante a reunião, mas por dentro estava em tormenta total. Acenei com a cabeça quando o rei me deu as instruções, prometi que a operação seria executada conforme seus desejos. Mas cada palavra que saía da minha boca parecia envenenar minha alma. Naquela noite, não consegui dormir nem por um minuto. Fiquei andando de um lado para o outro em meus aposentos, travando uma guerra interna entre a lealdade que jurei e os valores humanos básicos que foram moldados em mim desde a infância. Fiquei pensando nos rostos das pessoas que eu havia conhecido durante minhas viagens pelo reino. Lembrei-me de uma família específica que conheci alguns meses antes. Um casal de camponeses com 3 filhos pequenos, trabalhando duramente em sua pequena propriedade. A mulher havia me oferecido um pedaço de pão quando passei por sua casa durante uma patrulha. Eles mal tinham comida para si mesmos, mas mesmo assim compartilharam comigo. Como eu poderia ser responsável por destruir pessoas assim? Pensei também em minha própria história. Eu havia sido uma dessas crianças vulneráveis uma vez. Se não fosse pela compaixão inesperada do rei anos atrás, eu poderia ter sido uma das vítimas de uma operação como essa. A ironia era cruel. O homem que me salvou agora queria que eu me tornasse o algoz de outros inocentes. Durante toda a madrugada, tentei encontrar alternativas. Talvez eu pudesse convencer o rei a mudar de ideia. Talvez pudesse sugerir punições menos severas. Mas eu conhecia o homem bem o suficiente para saber que, uma vez que ele tomava uma decisão dessa magnitude, não havia como fazê-lo reconsiderar. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu sabia que trair o rei significaria assinar minha própria sentença de morte, mas simplesmente não podia viver com o peso de um genocídio na minha consciência. Alguns princípios são mais importantes que a própria vida, e descobri isso naquela noite sombria. Na madrugada seguinte, usando minha autoridade e os recursos disponíveis, enviei mensageiros secretos para todas as aldeias ameaçadas. A mensagem era simples mas urgente: o rei planeja atacar ao amanhecer, fujam imediatamente e levem apenas o essencial. Também incluí rotas de fuga seguras e locais onde poderiam se abrigar temporariamente. Além disso, decidi alertar alguns soldados de confiança sobre o que realmente estava acontecendo. Escolhi cuidadosamente homens que eu conhecia há anos, soldados com famílias próprias que poderiam entender a gravidade moral da situação. Esperava que eles também questionassem as ordens que receberiam e talvez se recusassem a participar do massacre. Quando o sol nasceu e chegou a hora da operação militar, as aldeias estavam completamente desertas. O rei chegou com seu exército de mais de 1000 soldados, esperando encontrar alvos fáceis para sua demonstração de poder. Em vez disso, encontrou apenas casas vazias, campos abandonados e um silêncio que gritava sua derrota. A fúria do rei foi indescritível. Ele berrava ordens contraditórias, exigia que os soldados procurassem pelos fugitivos, ameaçava punir qualquer um que tivesse falhado em seus deveres. Mas era óbvio que alguém havia traído seus planos com antecedência suficiente para permitir uma evacuação completa e organizada. Não demorou muito para que as suspeitas recaíssem sobre mim. Afinal, eu era uma das poucas pessoas que conhecia todos os detalhes da operação. Minha posição me dava acesso aos recursos necessários para alertar as aldeias, e minha reputação me garantia que os mensageiros cumpririam suas missões sem questionar. Os guardas me encontraram ainda tentando manter as aparências, fingindo procurar pistas sobre como as informações haviam vazado. Mas quando eles se aproximaram com correntes nas mãos, eu soube que meu tempo havia acabado. Não tentei fugir ou resistir. Aceitei meu destino com a dignidade que me restava. Fui levado acorrentado de volta ao palácio, através das mesmas ruas onde uma vez caminhara como um herói respeitado. Algumas pessoas que me conheciam olhavam com confusão e tristeza. Outras sussurravam especulações sobre o que poderia ter acontecido. Eu mantive a cabeça erguida, sabendo que logo todos saberiam a verdade. No salão do trono, o rei me esperava com um olhar de ódio puro que jamais havia visto antes.
Ele havia dispensado todos os outros conselheiros e guardas, exceto aqueles absolutamente necessários para minha custódia. Queria que nossa confrontação final fosse o mais privada possível. Ele não disse uma palavra por longos minutos, apenas me encarava como se pudesse me destruir apenas com o olhar. O silêncio era ensurdecedor. Eu podia ouvir minha própria respiração, o barulho das correntes quando me movia ligeiramente, o eco distante de atividades do palácio. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma mistura complexa de decepção, raiva e algo que parecia quase como dor pessoal. Ele me chamou de traidor, de ingrato, de alguém que havia cuspido na face da bondade que ele me mostrará anos antes. Perguntou como eu havia ousado quebrar o juramento sagrado de lealdade que fizera quando me tornei seu soldado. Ele relembrou em detalhes como me encontrara nas ruas, como me dera uma oportunidade quando poderia facilmente ter me executado por roubo. Falou sobre todas as promoções, todas as honras, toda a confiança que havia depositado em mim ao longo dos anos. Sua voz alternava entre a fúria e algo que quase parecia tristeza genuína. Eu poderia ter mentido naquele momento. Poderia ter negado tudo, inventado teorias sobre outros possíveis traidores, tentado plantar dúvidas em sua mente para salvar minha própria pele. Mas algo dentro de mim se recusava a adicionar desonestidade ao que eu já havia feito. Se eu ia morrer, morreria com integridade. Olhei diretamente nos olhos do homem que havia sido meu salvador, meu mentor e meu rei, e disse a verdade completa. Confirmei que sim, eu havia alertado as aldeias sobre seus planos. Expliquei exatamente como havia feito, quais recursos usei, quais pessoas contatei. Não omiti nenhum detalhe. Mas também expliquei meu raciocínio. Disse ao rei que não me arrependia do que havia feito, porque salvar vidas inocentes era mais importante do que qualquer juramento de lealdade a uma pessoa específica. Argumentei que minha verdadeira lealdade sempre foi aos princípios de justiça e proteção aos inocentes que ele próprio me havia ensinado no início. Disse a ele que o homem que me salvara anos atrás jamais teria ordenado o massacre de famílias inocentes. Que em algum momento ao longo dos anos, ele havia se perdido no poder e se tornado exatamente o tipo de tirano contra o qual costumávamos lutar juntos. Que minha traição não era contra o rei que ele foi, mas contra o monstro em que se transformou. O rei ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos, processando não apenas minha confissão, mas também as acusações implícitas em minhas palavras. Vi algo passar por seus olhos, talvez um lampejo do homem que ele costumava ser, mas foi rapidamente substituído por uma frieza glacial. Com uma voz fria como o inverno mais cruel, ele anunciou minha sentença. Eu seria executado publicamente ao meio-dia do dia seguinte, como exemplo para qualquer um que pensasse em desafiar sua autoridade real. A execução seria precedida por tortura pública, para maximizar o impacto da demonstração. Ele também anunciou que minha família seria banida do reino para sempre, perdendo todos os bens e propriedades. Meus amigos próximos seriam investigados como possíveis cúmplices. Qualquer soldado que houvesse questionado as ordens seria rebaixado e punido. Ele queria erradicar completamente qualquer vestígio da minha influência. As 24 horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Preso numa cela escura e úmida nas masmorras do palácio, o mesmo local onde uma vez interroguei prisioneiros como representante da justiça real, reflete sobre todas as minhas escolhas e sobre o caminho que me trouxera até ali. Pensava constantemente na minha família, especialmente na minha esposa e nos meus 2 filhos pequenos. Eles não mereciam sofrer as consequências das minhas decisões. Minha esposa havia se casado com um herói respeitado, não com um traidor condenado. Meus filhos cresceriam carregando o peso do nome de um pai desonrado. Pensava também nos amigos que deixaria para trás, nos soldados que haviam servido sob meu comando e que agora questionavam tudo o que pensavam saber sobre honra e lealdade. Alguns provavelmente me odiavam por ter manchado a reputação da guarda real. Outros talvez começassem a questionar suas próprias convicções. Mas, estranhamente, quanto mais pensava sobre tudo isso, menos arrependimento eu sentia. Cada vez que fechava os olhos, via os rostos das famílias que havia salvado. Imaginava crianças que ainda estavam vivas graças à minha decisão. Pais que ainda podiam abraçar seus filhos, mães que não precisaram ver seus bebês serem mortos por soldados.
Durante esses momentos finais de reflexão, recebi uma visita completamente inesperada. Era Marcos, um dos soldados veteranos que eu havia alertado sobre os verdadeiros planos do rei. Ele havia subornado os guardas da prisão para conseguir alguns minutos comigo, arriscando sua própria vida no processo. Marcos me disse que muitos soldados estavam em revolta interna após descobrirem a verdade sobre a operação planejada. Alguns haviam se recusado abertamente a participar quando souberam que os alvos eram civis inocentes. Outros estavam questionando seriamente suas obrigações de obediência cega ao rei. Ele me contou que as aldeias que eu havia salvado não apenas fugiram, mas estavam se organizando. Muitas famílias haviam se reunido em grupos maiores, formando comunidades temporárias em territórios neutros. Mais importante ainda, elas estavam enviando mensagens para outras regiões, alertando sobre a natureza tirânica do rei atual. Marcos também me informou que minha traição havia inspirado outras pessoas em posições de poder a questionar suas próprias lealdades. Alguns nobres menores estavam secretamente discutindo a possibilidade de uma resistência organizada. Comerciantes influentes estavam considerando boicotar o reino. Até mesmo alguns membros da corte real estavam expressando dúvidas privadas. Naquele momento, percebi que minha morte não seria em vão. Às vezes, um ato de desobediência pode plantar sementes que crescem muito além do que seu autor original poderia imaginar. Minha traição havia se tornado um símbolo, uma prova de que era possível escolher a consciência sobre a conveniência. O meio-dia do dia seguinte chegou mais rapidamente do que eu esperava. Fui acordado pelo barulho das chaves na fechadura da minha cela. Os guardas me trouxeram água para lavar o rosto e roupas limpas, seguindo o protocolo tradicional para execuções de pessoas de alto escalão. Fui levado através dos corredores do palácio onde uma vez caminhei como um homem livre e respeitado. Cada passo ecoava nas pedras antigas, cada porta que atravessava marcava minha aproximação ao fim. Mas minha mente estava estranhamente calma, como se eu tivesse feito as pazes com meu destino. A praça pública onde minha execução aconteceria estava lotada. Uma multidão de milhares de pessoas havia se reunido, não apenas da capital, mas de aldeias vizinhas. Esperava ver rostos de aprovação, pessoas satisfeitas com a punição do traidor que havia desafiado seu rei. Mas o que vi foi completamente diferente do que imaginara. Muitos rostos da multidão mostravam tristeza genuína, alguns até mesmo admiração mal disfarçada. Pessoas sussurravam entre si, e pelas expressões e gestos, era óbvio que estavam questionando se o que o rei estava fazendo era realmente certo ou necessário. Percebi que as notícias sobre minha verdadeira motivação haviam se espalhado. As pessoas sabiam que eu não havia traído por ganância pessoal ou ambição política, mas para salvar vidas inocentes. Isso estava mudando a percepção pública sobre o que constitui traição e o que constitui heroísmo. Quando cheguei ao cadafalso especialmente construído para minha execução, o rei fez questão de estar presente em uma tribuna elevada. Ele queria ver pessoalmente o fim do homem que havia ousado desafiá-lo, queria que sua presença desse ainda mais legitimidade à punição. Mas eu também queria vê-lo, queria olhar mais uma vez nos olhos do homem que se tornará um tirano. O carrasco, seguindo a tradição, me perguntou se eu tinha últimas palavras para dizer ao povo reunido. Era minha última chance de falar, minha oportunidade final de explicar minhas ações ou pedir perdão. Olhei diretamente para o rei na tribuna, depois para as milhares de pessoas na praça. Disse em voz alta que não me arrependia de nada do que havia feito. Que preferia morrer 1000 vezes com a consciência limpa do que viver sendo cúmplice de atrocidades contra inocentes. Declarei que a verdadeira lealdade não era à coroa ou ao trono, mas aos valores eternos de justiça, compaixão e proteção aos indefesos. Afirmei que um rei verdadeiro protege seu povo, não o massacra por questionar políticas injustas. Que o poder real vem do amor e respeito dos súditos, não do medo e da opressão. Que quando um líder se torna corrupto, é dever moral de seus subordinados resistir, mesmo que isso custe suas vidas. Vi a raiva crescer visualmente nos olhos do rei durante minhas palavras, mas também percebi algo mais profundo, medo genuíno. Ele tinha medo de que minha mensagem final inspirasse outros a seguirem meu exemplo. E ele estava absolutamente certo em ter esse medo, porque isso era exatamente o que estava acontecendo.
Algumas pessoas na multidão começaram a murmurar aprovação às minhas palavras. Outras fizeram gestos discretos de apoio. Vi soldados na praça trocarem olhares significativos, questionando silenciosamente suas próprias posições. O clima estava mudando perceptivelmente, e não a favor do rei. O machado do carrasco caiu com um som seco que ecoou pela praça silenciosa. Senti uma dor aguda e intensa por uma fração de segundo, depois tudo escureceu completamente. Minha vida terrena havia terminado, mas minha história estava apenas começando a ser realmente contada. Nas semanas que se seguiram à minha execução, exatamente o que o rei temia aconteceu. A resistência cresceu exponencialmente. Os soldados que eu havia alertado se tornaram líderes de uma rebelião que se espalhou por todo o reino como fogo em capim seco. As aldeias que haviam sido salvas se tornaram centros de organização contra a tirania. Minha execução, em vez de desencorajar a resistência, havia se tornado um símbolo poderoso de sacrifício pela justiça. As pessoas começaram a se referir a mim não como um traidor, mas como um mártir da liberdade. O próprio rei, percebendo que havia cometido um erro estratégico fatal, tentou reverter os danos causados. Ele ofereceu anistias, reduziu impostos, tentou negociar com os grupos de resistência. Mas era tarde demais. A confiança havia sido quebrada de forma irreparável. 6 meses após minha morte, o rei foi deposto por uma coalizão de soldados rebeldes, nobres dissidentes e representantes das aldeias. Ele foi julgado pelos mesmos crimes que ele havia planejado cometer contra seu próprio povo. A ironia da justiça foi completa. Hoje, séculos depois, minha história ainda é contada como um exemplo de que às vezes é necessário trair para permanecer fiel aos nossos verdadeiros valores. Universidades ensinam meu caso como um estudo sobre ética, resistência e os limites morais da obediência. Aprendi, mesmo após a morte, que existe uma diferença fundamental entre lealdade e obediência cega. A verdadeira lealdade é aquilo em que acreditamos profundamente, aos princípios morais que definem quem realmente somos. Quando um líder se torna corrupto, nossa lealdade deve ser transferida para o bem maior da humanidade. O castigo que recebi foi inevitável dentro do sistema de poder existente, mas também foi necessário para despertar as consciências adormecidas. Minha morte teve um propósito maior do que minha vida jamais poderia ter tido se eu tivesse permanecido silencioso e cúmplice. Às vezes, o maior ato de lealdade aos nossos valores mais profundos é exatamente aquilo que o mundo chama de traição. E às vezes, morrer por esses valores é a única forma de garantir que eles continuem vivos para as gerações futuras.